Quero agradecer ao convite, agradecer ao conselho por aceitar o nosso nome. Nos sentimos honrados. Peço que os irmãos transmitam, principalmente os presbíteros, transmitam meu abraço ao meu grande amigo, reverendo Henrique, que devido a todo o processo e para nos deixar mais à vontade, evidentemente está ausente, para deixar os pastores mais à vontade, mas transmitam meu abraço, meu respeito, meu carinho, o amor imenso que eu sinto pelo Henrique. E obrigado, irmãos, muito obrigado mesmo pela indicação do nome. Vocês enriquecem meu currículo. Precisa nem ganhar, mas qualquer um desses 5 homens vão poder passar aqui na frente com seus filhos e dizerem: eu concorri ao pastorado dessa grande igreja. É honra. Obrigado pela oportunidade. E quero convidar os irmãos para abrirem as Bíblias em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. E como escola dominical, os irmãos fiquem à vontade para perguntar, inquirir. Só levantar a mão e será um prazer ouvir a sua pergunta, a sua colocação. E não estamos dizendo isso apenas de maneira pro forma, é de coração mesmo, sabendo que pode perguntar já, pode, irmã, pode, eu nem li o texto, mas já pode perguntar. A Congregacional Pernambucana, eu fui aluno do mestrado de Joyce Clayton, que era congregacional, membro daquela igreja pernambucana. É a igreja mais antiga do Recife, né? A igreja congregacional. E tenho bons amigos. A professora Joyce voltou para a Inglaterra, mas uma grande amiga que Deus colocou na minha vida. Prazer, viu, irmã? É bom saber que a irmã conhece a pernambucana, a igreja pernambucana. Prazer imenso. E não é pro forma, tá? É só levantar a mão, perguntar o que deseja, esclarecer, discordar. Esse momento é próprio para isso. E eu quero ler com os irmãos do versículo 14 ao 17, Hebreus capítulo 12, do 14 ao 17. E queremos pensar nessa manhã sobre não troque sua herança por um prato de lentilhas. Verso 14 diz a palavra de Deus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito da primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Vamos orar? Querido Deus, tua palavra foi lida, e dependemos total e absolutamente da iluminação do Espírito Santo para compreendê-la, praticá-la e ensiná-la a outros. Ajude-nos nesta belíssima manhã de dia do Senhor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, a mensagem de hoje, ela já vem com uma ilustração, e o pregador não precisa nem criar. Ela é ilustrada pela vida de um personagem chamado Esaú, neto de Abraão, filho de Isaque. E
em Gênesis 25, nós vamos encontrar a sua história. Esaú saiu para o campo. Esaú era o filho primogênito e, consequentemente, o herdeiro das promessas. Vocês sabem. E Esaú saiu ao campo e voltou esfomeado. E quando chega em casa, o seu irmão Jacó, que significa enganador, fez um cozinhado de lentilhas, uma espécie de feijão. E Esaú pede da sua comida. E em Gênesis 25, 31, a Bíblia Viva traduz assim: Jacó respondeu: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Versículo 32. Esaú disse: se estou morrendo de fome, de que me adianta esse direito? Enganador se torna Israel, aquele que reina com Deus. E em Gênesis 27, um pouco lá na frente, quando seu pai estava já velho e prestes a morrer, aquele que tinha tudo pede ao pai: pai, não sobrou nenhuma bênção, pai. Pai, pelo menos uma bênção. O cara tinha tudo. E agora estava implorando por uma. E o autor aos Hebreus, que não sabemos quem foi o seu autor, ele usa palavras que só tem aqui, por isso não pode ter sido Paulo. Ele usa expressões que só tem aqui. Ele vai ilustrar os 2 primeiros versículos que nós lemos com essa história, relembrando a Israel essa história e aplicando ao nosso coração, dizendo que há cristãos que estão trocando a sua herança por um prato de lentilhas, estão trocando tudo por ninharia, por quase nada. E as 2 palavras que Hebreus 12:16 usam para definir Esaú são terríveis, irmãos. Essas palavrinhas aqui, impuro e profano. Impuro é do nosso conhecimento, que vem de pornos, de porneia, do grego porneia, onde atribuímos a pornografia, o pornô. E Esaú é classificado aqui como um impuro, um pornográfico. E a segunda palavra, profano, é o bébelos. O grego bébelos é usado para o irreligioso, o irreverente, o sem compromisso. E Esaú é tão infame para a teologia judaica quanto Judas Iscariotes é para a doutrina cristã. Eles têm o mesmo princípio. No Targum, que é um comentário judaico do Antigo Testamento, foi elaborado na época do cativeiro babilônico, o Targum comenta o seguinte de Esaú: Esaú cometeu idolatria, derramou sangue inocente e negou a vida futura. Só por isso. Então ele é uma espécie de persona non grata. E a carta aos Hebreus, lembrem que foi escrita para os judeus, para os hebreus, pessoas que entendiam muito bem o Antigo Testamento. E quando um filho da aliança, seja Esaú ou nós, se comporta como bébelos, se comporta como pornos, quando nós nos comportamos como impuros ou como devassos, a ilustração de Esaú, desses 2 versículos, servem para explicar os versículos 14 e 15. Elas são uma ponte para a compreensão, uma ilustração para a compreensão. E aqui no versículo 14, nós vamos encontrar 4 respostas que o autor sagrado vai dar para você não trocar a sua herança por um prato de lentilhas. E ele vai falar da paz: cultive a paz, busque a santidade, recorra sempre à graça. E ele vai falar da raiz de amargura: vença a raiz de amargura. Muitas vezes esse texto é usado somente para falar da santidade. E a gente pensa isso, parece que salta aos nossos olhos. Buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas a santificação é só um dos 4 aspectos, tão importante quanto os outros. Tá? Dentro do contexto está aqui essas 4 grandes verdades. Irmãos, vocês herdaram uma grande igreja dos vossos pais. A 4ª igreja presbiteriana de Taguatinga é uma grande igreja que vocês herdaram
de homens e mulheres santos que construíram a história para vocês. Mas o que conta é, que igreja vocês darão para os filhos de vocês? O que vocês estão construindo na geração de vocês? Nós herdamos uma grande igreja, somos herdeiros de Ashbel Green Simonton. Nós somos herdeiros de João Calvino. Nós somos herdeiros de grandes personagens da história. Mas que IPB nós estamos construindo? Que igreja nós estamos construindo? O que nós estamos fazendo? E aí vamos encontrar essas 4 respostas antes que ocorra conosco, ocorra com a IPB, ocorra com a Quarta, ocorra com o Gaibu, ocorra com a minha vida individual. Aquilo que nós falamos ontem com base em Juízes 16. Antes que nos deparemos de repente no fundo do poço. E de repente a gente acorda e diz, e agora? Vê em que ponto eu entrei e que ponto eu cheguei. Para não trocar a minha herança por um prato de lentilhas, eu preciso aprender 4 respostas, e a primeira delas está no texto, eu acredito que você vai concordar comigo. Você precisa ser um buscador da paz, entendeu? Para não trocar a sua herança por um prato de lentilhas, você precisa buscar a paz, procurar a paz. Acompanhe na sua Bíblia, versículo 14, como o texto começa: segui a paz com todos. E o verbo seguir aqui é dioko. Dioko, o grego dioko, dá a ideia de perseguir. É aquele que você está correndo atrás e ela, a paz, está sempre fugindo de você. Você já percebeu que todo homem presbiteriano é luxento? Já percebeu isso? Por isso que todo rapaz presbiteriano só namora ou casa com moça bonita. Já notou isso? Já percebeu? Não tem mulher presbiteriana feia. Sangue de Cristo. É sério. Não, é sério. São características de igreja. Sério. Que eu estou falando feia, né? Quem é feia mesmo de verdade. Feia mesmo de verdade. Não tem na nossa igreja. E isso é em todo canto. Eu acho que às vezes não foram predestinadas. E a ideia de dioko é aquela ideia, os rapazes vão entender isso, é quando você olha para uma mulher bonita e diz, eu vou conquistar essa garota. Mas quanto mais você tenta, mais ela se esconde de você. Foi assim com você, não foi? Quanto mais você tenta, mais ela foge, mais ela se esconde, mais ela corre. E aí você, eu vou conseguir, eu vou conquistar. Ela é bonita, eu vou conquistar. E depois que conquista, aí pronto, né? Depois que conquista, você pode chutar o balde. Pode viver de qualquer forma, viver de maneira irresponsável, não é isso? Depois que você conquista, você precisa continuar conquistando. Senão, você pensa que você é o único buscador da paz, tá assim de urubu querendo tomar. E aí, você conquista a garota dos seus sonhos, mas você precisa continuar conquistando. Vinícius de Moraes foi muito feliz quando disse, as feias que me desculpem, mas beleza é fundamental. Ele só esqueceu de terminar a poesia. Porque o fim da poesia precisava ser, os estúpidos que me perdoem, mas gentileza é fundamental. Você tem que continuar conquistando. Essa é a ideia de Diogo. Busque a paz, mas não desista depois que você alcançar. Porque a paz sempre vai tentar fugir de você, sempre vai tentar se afastar de você. Imediatamente após alcançar a paz, Diogo dá a ideia de que ela vai tentar continuar fugindo. Independentemente das circunstâncias da vida, independentemente do que acontece com você, a paz precisa ser um alvo, precisa ser um ideal. Nós temos que caminhar buscando, e buscando, e buscando. Para você ter ideia do que é a paz, o mandamento que Jesus mais repetiu, o mandamento que Jesus mais enfatizou foi, não tenham medo. Esse é o primeiro mandamento de Jesus. O que Jesus mais enfatiza nas áreas não tenham medo. Não ande ansioso. Não se preocupe. O segundo mandamento que Jesus mais cita é o amor.
O primeiro é: não tenha medo, tenha paz. Por quê? Quem aqui é cristão convertido de verdade, que entregou a vida a Jesus? Levanta a mão. Isso, quem não levanta é porque não é. Que apelo! Isso é aquele apelo. Isso é aquele apelo assim sem fim. Mas Jesus diz: deixo-vos a paz. João 14: a minha paz vos dou. Ou Jesus contava uma piadinha, ou ele cumpriu o que prometeu, e a paz está dentro de nós. A paz nos pertence. E aqui o autor aos Hebreus, como um bom cristão, ele coloca a paz como prioridade, como luta constante. É isso que eu tenho que buscar, é isso que eu tenho que correr atrás. E a paz também precisa ser contagiante. Eu preciso contagiar outras pessoas e ensinar a outras pessoas. Não importa se o carro da SEB, é SEB aqui a companhia de energia, né? Não importa se o carro da SEB está passando com escada na sua rua, como falamos ontem. Fique em paz, que dá mete medo, né? Quando a gente vê o carro da empresa de eletricidade com escada andando na nossa rua, o coração dispara. Fique em paz, não importa o que as circunstâncias estão aprontando, apresentando, você precisa viver em paz. Jesus é chamado de o príncipe da paz em Isaías 9. Quando Jesus ressuscita, em João 20, a primeira coisa que Jesus diz, quando todos os discípulos estavam trancados numa casa, Jesus aparece e diz: paz seja convosco. É de paz que precisamos. Eu estou em fase de treinamento de paz, irmãos. Eu estava dizendo para o Abidan isso hoje, que Abidan também está na fase de treinamento de paz. O dele é um grupo de pagode que tem perto da casa dele. Eu odeio quando eu estou dirigindo, que aparece um demente na minha frente. Gente, a pista é de 100 quilômetros, o cara está a 40, numa área que não tem como ultrapassar. Dá raiva isso? Não dá raiva? Não dá vontade de botar um engate? Qual é o nome do negócio, Abidan? Que Abidan falou que queria botar para empurrar o carro da frente? Um doutrinador da vontade. Para chegar na minha casa, nós passamos por uma área de Mata Atlântica, alguns conhecem, o Marcão conhece, a Sandra conhece, e tem uma área o Pitágoras conhece, o Bruno, e tem essa área de mata que não tem como ultrapassar, porque é cheia de curvas, uma área linda, e por ser preservada é uma pista, com essas coisas todas que tem que preservar mesmo, né? Só que toda vez, irmãos, toda vez, quando eu pego a pista, aparece um demente na minha frente. Aí eu vou, a viagem toda, são 10 quilômetros, xingando a mãe do cara. E reclamando, e falando mal, infeliz. E dá vontade de buzinar. E quando eu vinha ontem para o aeroporto, isso 4 da manhã, gente, é surpreendente, é o capeta que coloca esse negócio na minha vida. Apareceu um cara demente na minha frente, ninguém nem viu o cara. Porque quando eu passo por ele, quando chega na pista de mão dupla, mão única, né, de faixa única, aí eu passo olhando, o cara tinha película, que eu passo olhando para o cara. Quando eu peguei a estrada, já comecei a reclamar. Aí Carol disse: você já reparou que você está no stand de treinamento? Isso só pode ser um treinamento. Deus está treinando você. É treinando você, porque você deve ter muitos desafios. Isso aqui é tipo um sonho, um pesadelo. É treinando você. E eu pensei: caramba, é verdade. E é um treinamento gratuito. Porque qualquer coisa é capaz de nos roubar a paz, arrancar a paz do nosso coração. Por isso que tem aquele grupo de pagode tocando na sua janela. É treinamento. Uma das principais palavras hebraicas, se não a principal, é shalom. Ou povo para viver em guerra, ou povo para viver em conflito. Sei que aqui alguns já conheceram aquela terra. E é um povo que vive armado até os dentes. Todos os homens são obrigados a servir por 3 anos ao exército. Todas as mulheres são obrigadas a servir 1 ano ao exército, as Forças Armadas. E a palavra que um diz quando encontra o outro é shalom. Porque é a paz que ansiamos, é a paz que almejamos.
Os cristãos primitivos, quando se encontravam, se saudavam com a Pax Domini. Hoje não, a gente mudou. Hoje nós aprendemos uma expressão melhor para nos saudar quando nos encontramos, dizemos fala doido, né? Fala bicho. Hoje mudou, mas os cristãos se saudavam com a paz do Senhor. Quando você está trocando sua herança por um prato de lentilhas, meu irmão, é quando você permite que as guerras de fora contaminem a paz de dentro. É quando você permite que as crises do casamento abalem a sua alma, a sua fé, a sua confiança. Quando a paz é cultivada, ela cresce, ela é perseguida e alcançada. Sabe por que seu Zé vive em guerras? Porque é um discípulo de Esaú, um fiel discípulo de Esaú, seguidor de Esaú, que está trocando a sua herança por um prato de lentilhas. Fique em paz, meu irmão. Fique em paz, minha querida irmã. Você pensa que é fácil para um cara sair de Pernambuco, imaginar todas as mudanças que podem ocorrer, caso ele mude o seu domicílio e venha para o começo do mundo, porque lá é o fim. Há conflitos. Agora, sabe quantas noites de sono eu já passei, desde que meu nome foi apresentado como candidato a pastorado dessa igreja? Sabe quantas noites de sono eu já passei? Até agora, nenhuma. E independente do resultado, sabe quantas noites de sono eu vou passar? Nenhuma. Vou relatar isso porque essa igreja orou por mim. Em 2014, eu soube o que é conflito. Em 2014 eu contraí um câncer de intestino, tirei 15 centímetros do meu intestino. Ainda estou em luta. A luta contra o câncer é constante. Mas no dia que eu recebi o diagnóstico, no dia que recebi, é como um soco no estômago. Alguns aqui já passaram por isso e estão vencendo, receberam a notícia na família. Eu pedi a Carol nessa noite: Carol, eu quero dormir só. Eu fui para o quarto do meu filho e dormi só. Eu precisava encontrar a paz. E eu precisava encontrar a paz sozinho. Era uma briga pessoal. Porque Deus, são 7 bilhões de pessoas. Porque eu posso garantir para você e dizer, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, no dia seguinte eu acordei em paz. Até agora, do meu câncer, eu tive 1 dia e meia-noite de conflito. Paz, a paz está dentro de você. Nós precisamos descobrir a paz dentro de nós. Em 1939, no auge da Segunda Guerra Mundial, o governo britânico lançou vários folders, e dentre eles um que é o Keep Calm. Você já deve ter visto e acredito que muitos aqui até sabem da história. E no Keep Calm tem a coroa da Inglaterra e o Keep Calm. Eram folders lançados caso as tropas de Hitler invadissem a Inglaterra, conquistassem Londres, o que os ingleses deveriam fazer? Keep calm and carry on. Mantenha calma e segue em frente. Mantenha calma e segue em frente. O que está acontecendo com a vida, meu irmão? Mantenha calma e segue em frente. Mantenha calma, vida que segue. Tudo vai dar certo no final. Aquele cara que é o autor da vida como ela é. Alguém pode me ajudar? Si mesmo, deu branco mesmo. Mas o autor da vida como ela é, ele diz, no final tudo vai dar certo. Se não deu certo, é porque ainda não chegou no final. Tudo vai dar certo, somos cristãos. O fim da história se dará quando os céus se abrirem e o Senhor Jesus voltar, e só lá teremos o fim da história. Mantenha calma, seja um seguidor da paz. É a primeira lição que nós aprendemos. Eu sou um caçador da paz e vou encontrá-la, não importa o que você está passando. Coloca a faca entre os dentes e diz, eu sou um seguidor da paz. Diogo é o meu alvo, eu busco e busco por mais que o rapaz insista em dirigir devagar na minha frente. Segunda lição que nós aprendemos do nosso texto: para não trocar a minha herança por um prato de lentilhas, eu preciso ser um buscador de santidade. E aí,
Você já ouviu 100 pregações sobre isso. Porque está no texto, todo mundo parece que foca nisso e gosta de ver isso. Mas eu repito, as 4 lições estão em pé de igualdade. Ninguém aqui é mais importante que ninguém. Note pelo texto, segui a paz com todos, veja o verbo seguir. O Diogo aqui está conduzindo a segunda parte da oração. Segui a paz com todos e a santificação. Está vendo aí na sua Bíblia? Segui a paz, Diogo a paz, Diogo a santificação. Agora, a consequência para a santificação não é a mesma da paz. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Não é sem as quais. A condição de vir o Senhor depende da santificação e não da paz. Ok? Mas a paz está no mesmo princípio, na mesma ordem da santificação. E seguir aqui, o verbo seguir aqui, note que ele está no modo imperativo, no tempo presente e na voz ativa. Modo imperativo, não é uma pergunta. Você não tem opção. Eu quero seguir a paz ou não. Eu quero seguir a santificação ou não. Não é uma pergunta. A Bíblia não está perguntando se você quer. Ela não está sugerindo para você, ela está ordenando. E o tempo é presente. Seguir a paz e a santificação quando? Agora. Na voz ativa. Você pratica a ação. Você não vai receber isso. Não é um dom do Espírito Santo encher o coração de paz. Não aqui. Não nessa passagem. Mas é uma busca. Santificação é uma busca. Pare de flertar com o mal, queridão. Pode ser que você queira só um namorico com ele. Só um ficar. Só uma paquera. Mas ele quer casar com você. O mal quer casar com você. Para de ficar brincando. E sem santificação, ninguém verá o Senhor. O poço é fundo. O pecado é terrível. A ideia de sem santificação ninguém verá o Senhor tem 2 implicações. A primeira e mais importante delas é que sem santificação ninguém entra no céu. Não entra no céu. Sem santificação ninguém entra no céu. E a segunda, muito importante também, é secundário, mas é muito importante também, é que sem santificação não se vê as bênçãos de Deus aqui na terra. Não vê as bênçãos de Deus. Você pode ser até abençoado por aquele cara que prometeu 3 bênçãos para Jesus em Mateus 4. Lembra das bênçãos de Jesus? É ter pão, você pode ter muito pão, ele prometeu para Jesus. É os reinos da terra, ele prometeu os reinos da terra. São os anjos segurando você, ele prometeu. Agora, sem santificação, você não vai encontrar as bênçãos de Deus na sua vida. Não de Deus. Você pode ter vida abençoada. Eu estou falando bênçãos de Deus. Apesar de a expressão bênção, ela deve ser reservada exclusivamente para Deus. Santidade é um produto da fé salvadora. E santidade é uma busca, é um dioco, é uma procura. O último estágio da nossa vida, aqui na terra, é o estágio da santificação e é o mais longo de todos. Se formos pensar na teologia sistemática, na Ordo Salutis, na ordem da salvação, nós vamos perceber momentos rápidos e momentos demorados. Por exemplo, regeneração. O novo nascimento é um segundo. De repente, você acorda. De repente você diz, eu sou cristão. De repente a luz do Espírito Santo abre o seu coração. A conversão é um passo, um processo um pouquinho mais demorado. Até que você entre no estágio da santificação. E só sai dele quando entrar no estágio da glorificação. Então ninguém alcança a santidade absoluta. Não, ninguém. A não ser que bata as botas. Lutero diz, isso é bom, principalmente para nós calvinistas. Mas eu sou um predestinado, posso pecar à vontade. Lutero diz,
Se você se diz um predestinado, mas não vive em uma luta intensa buscando a santificação, deve questionar se é mesmo predestinado. Interessante, né? Porque ela é produto. A santidade não salva, a santificação sim. A santidade seria a perfeição. Deus não espera de você perfeição. Deus espera de você busca de santidade. Tentar melhorar a cada dia, senão não vai ver as bênçãos de Deus aqui na terra e não vai entrar no céu. Josué 3,5 nos mostra isso. O povo de Deus caminha 40 anos no deserto. Atravessa o Jordão, à frente de Jericó. As muralhas mais antigas, a cidade murada mais antiga do mundo. E como aquele povo arrebentado por 40 anos no deserto e 400 anos de escravidão, haveria de conquistar a cidade de Jericó. Aí Deus diz para eles como? Josué 3,5. Santificai-vos. Porque, completa o versículo, amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos quando? Hoje. Porque o Senhor fará maravilhas quando? Amanhã. Se buscarmos a santidade, se lutarmos contra o pecado, não vamos alcançar, então, de oco para a santidade de novo. A santidade está no mesmo princípio da garota bonita. Está atrelada ao mesmo verbo da paz. Eu preciso buscar e buscar e buscar. Você tem ideia de quantos mandamentos tem na Bíblia? Alguns dizem que mais de 3.000. Mais de 3.000. O Talmud, que é a teologia sistemática dos judeus, o Talmud diz que só a Torá tem 613 mandamentos. Gente, é mandamento demais. 613 para você obedecer. E Tiago diz que quem descumpre um, descumpre os outros 612. É mandamento demais. Aí Moisés foi bonzinho. Moisés disse, tá bom, vou fazer o seguinte. Eu vou dar 10. Vocês guardam os 10. E vocês guardando os 10, dá para viver. Mas 10 mandamentos é mandamento demais, irmãos. É mandamento demais. Aí Jesus disse, tá bom, vamos fazer o seguinte, já que vocês são chorões, eu vou dar só um. Pelo amor de Deus, gente. Nós só temos um mandamento. Amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. Um só. Sabe o que isso nos lembra? Isso nos lembra Adão. Jesus fez conosco o mesmo que a Trindade fez para Adão e Eva. Vocês podem tudo, menos um. E foi justamente o que o diabo colocou. Nós podemos tudo. Santificação se resume em amar. Mas amar não é sentimento. Isso que William Shakespeare escreveu é muito legal para a literatura. Amor é o que amor faz. Santidade é o que santidade faz. É buscar, amar. É o único mandamento que eu tenho. E sabe por que seu Zé vive se lambuzando nos prazeres do pecado? Porque seu Zé é um belíssimo discípulo de Esaú, um seguidor de Esaú. Por isso se empanturra no pecado. Se lambuza no mel como mosca e cai para morrer no seu pecado. Irmãos, não podemos esquecer Isaías 6. Os anjos dizem diante de Deus, Kadosh, 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 Deus é santo, santo, santo. Isaías 59 diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas é que as vossas iniquidades fazem separação entre o Senhor e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, de sorte que vos não ouça. É a ruindade do nosso pecado, irmãos. Eu gosto quando sou repreendido, sabe? Eu gosto quando sou repreendido por Deus. Eu gosto quando eu escuto mensagens duras, como este segundo ponto dessa mensagem. Eu gosto. Sabe por quê? Porque Deus repreende o filho que ama. E aí eu me sinto amado por Deus.
Se Deus repreende o filho que ama, eu me sinto amado por estar sendo repreendido e levando umas belas palmadas de Deus. Mas há um probleminha. O problema é que antigamente, quando o pastor falava de pecado, o crente mudava de vida. E hoje, quando o pastor fala de pecado, o crente muda de igreja. Segui a paz, segui a santificação. A ilustração é a vida de Esaú. Terceira resposta: para não trocar minha herança por um prato de lentilhas. Eu gosto mais desse, confesso para vocês, eu gosto mais desse, tá? Eu gosto mais desse terceiro ponto. Recorra ao asilo da graça. Eu quero ilustrar aqui a graça com o asilo. O asilo é um abrigo de velho chato. O asilo é a terra dos despatriados. E eu quero ficar velho e quero que meus filhos paguem um asilo bem caro e bem bonito para mim. Cheio de arminiano. Porque eu quero ficar discutindo e chateando aqueles outros velhos até o fim, e perturbando até morrer. Vai ser ótimo. Só faço uma exigência, é que Carol fique do meu lado, porque eu consigo viver sem muita gente, mas eu não consigo viver sem Carol. Aí, se eu ficar distante de Carol, aí não dá. E sem contar também que eu sou a única pessoa do mundo que acha os óculos dela. Só eu acho os óculos de minha esposa. Isso me dá orgulho. Eu sou a única pessoa. E ela perde no mínimo 3 vezes por dia. Isso me faz sentir útil. Me sinto importante. Asilo da graça, verso 15. Atentando diligentemente. Note. Atentando diligentemente. Aqui, me perdoem a redundância, tá? Mas aqui nós temos uma ênfase enfática. Perdoa a professora Eva, minha professora de língua portuguesa. Mas atentando diligentemente. Ele fala e repete. Atentando cuidadosamente, porque ninguém seja faltoso. Seja faltoso como? Separando-se da graça de Deus. Cuidado novamente. Mas tenham redobrada atenção. E depois que vocês tiverem redobrada atenção, tenham mais um cuidadinho, para que ninguém seja faltoso, para que todos estejam debaixo do telhado, do asilo da graça. É da graça de Deus que precisamos. C.S. Lewis diz, nas Crônicas de Nárnia, o cristão não é uma pessoa que jamais erra. Ele deixa a desejar isso. O cristão não é uma pessoa que jamais erra, e sim alguém capacitado a se arrepender, reerguer-se e começar de novo depois de cada queda. Isso é graça. Cristão não é aquele que não erra, mas é aquele que está disposto a se levantar depois de cada queda. Nós não conhecemos um cristão pela quantidade de vezes que cai. Legal isso, né? Mas pela quantidade de vezes que levanta. O cara passou a vida toda, caiu uma vez, uma única vez, nunca levantou. Não é um cristão. E o cara cai todo dia 1000 vezes, mas todo dia ele se levanta 1001. É o poder de se levantar. Esse é o poder da graça. Você já se sentiu um sujo pecador, meu irmão? Confesso para você, eu não sei quando eu peco mais. Eu não sei se peco mais quando eu peco ou quando eu deixo de pecar. Quando eu vou dormir, quando eu vou fazer minhas orações, eu gosto de orar de manhã, e quando eu vou fazer minhas orações de madrugada, e fico rememorando o dia anterior, e rememorando os pecados que estão agendados. Irmãos, isso me traz paz. Agora, quando eu paro para a minha vida, digo, cara, eu sou o Batman. Eu sou fera. Isso me preocupa muito. Oh Deus, eu preciso da graça. É da graça de Deus que eu preciso. É o refúgio da graça de Deus que eu preciso. E na Bíblia nós vamos encontrar muitos homens
que se sentiram sujos pecadores. Alguns foram salvos, outros não. Qual a diferença entre eles? É que alguns recorreram ao abrigo da graça. Judas Iscariotes traiu Jesus e foi abraçado pelo suicídio. Pedro traiu do mesmo jeito. E foi abraçado pelo refúgio da graça. Traiu do mesmo jeito, não. Traiu 3 vezes mais. E ainda praguejou. Pedro, boca porca. O cara dizendo palavrão. Você é um cristão porque você se parece com ele. Não sou. E praguejou. Em seguida a graça o alcança. Max Lucado dá show. Max Lucado diz que Jesus, quando ressuscita, aparece para os seus discípulos e aparece para as mulheres e diz, o anjo diz, dizei aos seus discípulos e a Pedro. Aí Max Lucado diz, era que Pedro achava que não era mais um discípulo. Pedro achava que era um seguidor de Esaú. Era um imitador de Judas Iscariotes. É da graça que precisamos. É o refúgio da graça que precisamos. Saul foi escolhido rei. Pecou. Recorreu à bruxaria. Catimbozeiro. Sabe o que é catimbó aqui? Você sabe o que é? Conhece a expressão catimbó? Macumba. Macumba, sabe? Macumba. Saul peca e recorre à macumba. Catimbozeiro. Catimbozeiro fica mais bonito, né? Esse catimbozeiro fica mais bonito para ofender, né? E Davi pecou muito mais do que Saul. E recorreu ao asilo da graça. Lê o Salmo 51 e você vai entender Davi. Davi dizendo, restitui-me a alegria da tua salvação. Traz-me de volta o prazer que um dia eu tive. No fim da vida, Davi resolve fazer um censo, vê que bestão. Ao invés de confiar no Senhor dos exércitos, Davi queria confiar no exército do Senhor. Quebrou a cara. Natã apresenta-lhe 3 punições. O que você quer? Cair nas mãos dos homens? Misericórdia, Deus me livre. Quer que a peste domine sobre a terra? Deus me livre. Ou quer que a mão do Senhor venha sobre vocês 3 dias? Eu quero isso. Eu quero a mão de Deus na minha vida. Porque Ele é misericordioso. Eu recorro ao STF da graça. Eu recorro a Deus. Eu busco o refúgio de Deus. O meu tribunal de recurso é o Senhor. Na hora do aperto, busque o refúgio da graça. Havia 2 ladrões na cruz. Um escolheu blasfemar e exigir. Você já percebeu, parêntese, você já descobriu quem criou a teologia da prosperidade? Foi o ladrão da cruz. Notou? O outro ladrão, o mau ladrão, tem 2 ladrões, o bonzinho e o mauzinho. Ladrão bonzinho. É cômico a gente usar isso, né? Mas o cara do lado esquerdo, cadê Abidã? O cara do lado esquerdo, vamos mudar isso, é melhor mudar. Estamos nadando em terreno perigoso, né, irmãos? O cara do lado direito, pode apostar assim, é de esquerda do lado de quem? De quem veio ou de quem está? Bom, né? O ladrão diz, se és filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. Prova que és Deus, eu vou fazer uma prova com Deus. Porque se tu me abençoares, tu também serás promovido. Vê de onde vem, cara. Aí a gente fica pensando no Macedo. Vem de longe. Porque se o meu Deus me beneficiar, o meu Deus também vai ser promovido com isso. E aí eu vou dar meu dízimo dobrado. Me abençoa. A teologia da prosperidade vem de longas datas. Um recorreu à teologia da prosperidade e o outro que fez recorreu ao abrigo da graça. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso.
É da graça de Deus que precisamos, irmãos. E além de buscar a graça para nós, eu também sou vigia dos meus irmãos. Eu sei que alguns devem ter aqui a Bíblia de Estudo de Genebra. E a Bíblia de Estudo de Genebra, ela diz, comentando esse versículo, abre aspas, os leitores são responsáveis uns pelos outros e devem cuidar uns dos outros. É da graça de Deus que precisamos, irmãos. Há umas 2 semanas, talvez um pouco mais, eu fiquei de coração partido. Tem uma mocinha da minha cidade, do meu bairro, de Gaibu, uma mocinha que tinha uma vida muito doida. E essa garota, ela se converteu à Assembleia de Deus, uma ótima igreja. E estava certinha, direitinho na igreja. Mas tem mais ou menos 15 dias, ou um pouco mais que isso, eu encontrei essa garota na frente da igreja. Eles de vez em quando montam um pagode também. E essa garota estava de cigarro no dedo, bebendo e tocando um pandeiro. Toca um pandeiro muito bem, eu não sabia. E quando eu vi aquilo, eu percebi que eu não vou ter paz no meu coração enquanto eu não conduzir novamente aquela garota ao asilo da graça. Deus me deu esta missão. Eu tenho que alcançar aquela menina. Ela precisa da graça de Deus. Me disseram uns tempos aí que colocaram o meu nome num terreiro de macumba. Eu soube, me disseram, olha, pastor, tenha cuidado. E ainda era crente, na nossa igreja. Pastor, tenha cuidado, porque a moça que trabalhava lá em casa disse que botaram o seu nome no terreiro de macumba. Oh, irmãos, tudo o que eu mais queria era chegar para cada escravo de Satanás daquele terreiro de macumba e falar para eles que existe um Jesus que liberta, que existe uma graça de refúgio, que existe um lugar onde podemos viver e viver com vida digna. É de graça que precisamos. Não importa o que fizemos, não importa o que somos, nós precisamos da graça de Deus. Quem confia na força do seu braço é um coitado. Jeremias 17, no versículo 5, aquele texto que a gente sempre usa para quando empresta dinheiro para o outro. Maldito o homem que confia no homem. Sempre que a gente empresta dinheiro para o irmão, a gente cita esse versículo. O texto não fala disso. O texto não diz, maldito você quando confia no outro, mas maldito você quando confia em você. Maldito Rômulo quando confia em Rômulo, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Verso 7, mas bem-aventurado o homem que confia no Senhor e põe no Senhor a sua confiança. Isso é graça. O meu Deus é Deus gracioso. Olha, irmãos, Deus é o Deus todo-poderoso. E no credo dos apóstolos nós entendemos isso. Como começa o credo? Só como começa. Creio em Deus Pai o quê? Todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo. Mas antes dele ser Deus todo-poderoso, Ele é Deus Pai. Primeiro Ele é Pai. Creio em Deus Pai. Primeiro que tudo é Pai, depois Ele é todo-poderoso, depois Ele é Criador do céu e da terra, depois Ele é o Senhor do mundo, mas antes, Deus é o meu Pai, Ele é gracioso e eu não posso me afastar desse refúgio. Por fim, para não trocar minha herança por um prato de lentilhas, eu preciso vencer a raiz de amargura. E aí o texto termina. Seguir a paz com todos, seguir a santificação, cuidando para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dessa raiz, muitos sejam contaminados. E esse texto nos reporta Deuteronômio 29. Quando lemos aqui, percebemos que a raiz de amargura pode ser aplicada a várias áreas na vida. No nosso trabalho serve.
no casamento serve, e em várias áreas da vida, em tudo na vida. Mas quando nós vamos para Deuteronômio 29, no versículo 18, lá ele vai falar do que é a raiz de amargura. E vai dizer que a raiz de amargura são irmãos que estão em nosso meio, mas são idólatras, estão revoltados. E eu quero focar mais nessa área, mas pensando em Deuteronômio 29. Você pode estender, na sua vida você pode estender a raiz de amargura. Mas eu quero pensar a raiz de amargura em uma igreja. Uma raiz de amargura em nosso meio. Se alguém me perguntasse qual a principal marca da 4ª Igreja Presbiteriana de Taguatinga, a minha palavra seria a minha doçura. É isso que eu vejo em vocês. Vocês são doces. É isso que eu vejo. É isso que vocês passam. Ou pelo menos, é isso que demonstram. O sorriso de vocês, a alegria de vocês, principalmente quando estão agarrados às panelas de Maria José. Passam isso. Irmãos, existem igrejas amargas, em que parece que é proibido ser feliz. Tem gente amarga. Tem crente amargurado. E claro que é um reflexo das suas dores, sim. Claro que o cara precisa de Freud para sair dessa neura, sim. E o amargurado é semelhante a um pingo frio do chuveiro quente. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu alguma vez na vida do seu chuveiro vazar um pingo, ou pingo infeliz? E você está no gostosinho do banho, né? Aí lá vem ele. Já aconteceu isso com você? Dá ódio do chuveiro. Tem crente assim na igreja, e eu acho que era pensando no chuveiro do pingo frio que o autor aos Hebreus está citando aqui. Cuidado para quando está aquele calorzinho, tudo gostosinho, lá vem o pingo frio. Lá vem a raiz de amargura. E a raiz, ela trabalha escondida. Não é um fruto. O objetivo será o fruto da amargura. Mas a raiz, ela é superficial. Ela é sub o quê? Subterrânea. Não se vê. Apenas se sabe que está lá. Apenas se percebe que está lá. E essa erva amarga só vê defeito. Só vê defeito nas coisas, irmãos. Pessoas amarguradas são insaciáveis em seu desejo de ver o mal. Não importa quão destrutivo já tenha acontecido. Ela quer ver o pior. Existe um filme, tem na Netflix, Olhos da Justiça, com Julia Roberts. É show esse filme. Triste, angustiante. Mas nesse filme, Julia Roberts, ela tem a sua filha assassinada. E ela pega o bandido que matou a sua filha e começa a torturar o cara todos os dias, por anos. E no final, eita, como é o nome de quem conta fim de filme? Tem uma palavrinha em inglês agora para isso. Spoiler, vê que spoiler. Ai, irmão, tá no esboço. É covardia, né? Mas eu não tenho como não contar. Vê que spoiler. Para filme antigo pode. Querem saber It, a coisa, o final? Não, aí é covardia. Aí é covardia. Mas ela tortura esse cara por anos. Por anos. Ela tortura, até que o colega dela, o policial, mata o cara por pena. E diz para ele, não mate. Não, ainda não está bom. Ainda não está bom. Ele mata o cara, parou, já deu. Não, ele tem que sofrer mais. É assim que o amargurado vive. Não dá para parar. Ainda não sofreu o suficiente.
Pois não, Marcão? Silêncio. Ela não dá. Ele implora, fala comigo. Isso é que é lapa de spoiler. Fala comigo. E ela calada. E ele por anos sem ouvir uma palavra. E ela não se satisfaz. E ele abraça no final e pensa que ela é uma linda mulher. No filme ela está desfigurada. Julia Roberts, por incrível que pareça, ela não consegue ser presbiteriana aqui. E é isso que o amargurado faz. E é isso que você quer para a sua vida, queridão. Carregar para sempre essa raiz dentro de você. Esse rancor dentro de você. Essa revolta dentro de você. Ah, mas porque eu fui abusada na infância. Ah, mas porque meu pai foi um estúpido. Ah, mas porque a minha história é de sofrimento. É isso que você quer para você. Não, não é isso que queremos para nós. Não é isso que eu quero para mim. Cuidado com a raiz de amargura. Cuidado com pessoas com a erva amargosa que quer tornar você uma pessoa amarga. Não se torne um crente chato. Essa igreja é a igreja da doçura. O slogan dessa igreja é um amor de família. Isso vocês são. E isso vocês precisam deixar para os filhos de vocês. Quando pessoas quiserem abalar a sua doçura, olha para ele e diz: sai de mim, coisa amargosa. Quando vierem falar mal do seu irmão, já disseram, não fui eu que disse, mas já disseram isso. Se alguém quiser falar mal de mim, quiser falar dos meus defeitos, pergunta a mim, porque eu sei muito mais do que você. Pergunta a mim. Quer falar dos meus defeitos? Me pergunta. Porque eu conheço mais do que você. Quando falarem mal do seu irmão, responda: sai de mim, Jacó amargoso. Estás querendo derrubar minha herança? Sai daqui, Jacó. Aparta de mim. Quando falarem de você, tentarem diminuir a sua fé, a sua vida, beijinho no ombro, queridão. Beijinho no ombro para você, Jacó, erva amarga. Tem uma grande missão, lembra de Neemias? Eu tenho uma grande obra para fazer e não posso parar. Deus está me chamando para uma grande obra. Há algum tempo, já há algum tempo, chegaram para mim com essa teologia, a teologia dos desigrejados. E chegaram para mim e disseram que a vida antes de eu me converter era uma vida tão boa. Depois que eu me converti, todo o sofrimento aconteceu. Disseram para mim, desaforo. Antes, quando eu estava no mundo, era tão bom quando eu estava no mundo. Aí vim para a igreja, e aí tudo de sofrimento começou a acontecer. Eu olhei para o cara, só esperei ele terminar. Olhei para o cara e disse: cara, volta para o mundão. Lá estava bom, garoto. Ele se assustou assim, né? Bom para cima de mim. Quer me dizer que lá no mundão está docinho? Para mim, garoto. Nós vivemos em uma ilha chamada Novo Jardim do Éden. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Nós vivemos uma nova geração. Nós não temos ideia do que está lá. Nós não sabemos o que é estar lá. Nós não temos noção do que o mundo faz a cada dia, do sofrimento dos perdidos a cada dia. Nós não temos noção, porque nós temos o terceiro ponto da mensagem que se chama o refúgio da graça. Oh, meu irmão, firma-se na fé. Esquece os problemas, firma-se na fé. Russell Shedd, Russell Shedd, que saudade de Russell Shedd. Alguns homens não deveriam morrer nunca. Russell Shedd fala de triunfo. E o Russell Shedd diz que triunfo não é ausência de batalha. E aí ele cita por quê? Porque muitas vezes os soldados voltavam da batalha sem um braço, sem um olho, paralíticos, mas voltavam em triunfo. Perdi um braço, mas sou vitorioso.
Como não trocar a minha herança por um prato de lentilhas? Está no texto. Pais, não deixe roubar de você. Quando quiserem roubar de você, não deixem roubar de você. E aí ela vai tentar fugir. Vai buscar de novo. É assim todo dia, todo dia. Vai ser hoje e vai ser amanhã. Todo dia, todo dia. Santificação. Pecado vem, levanta. Tem um hino que diz, sacoda a poeira e dá a volta por cima. Não, não é um hino. É um hino. Mas deveria ser, porque é um hino, é uma música muito bonita. A letra, pelo menos, é muito bonita. Santificação. Graça de Deus. Não se aparte da graça de Deus. E por fim, não deixe crescer em você raiz de amargura. Passou, passou. Vida que segue. Tudo se fez novo. Martin Luther King Jr., nosso herói, ele dizia: se você puder voar, voe. Mas se não puder voar, corra. Se não puder correr, caminhe. Não puder caminhar, se arraste. Mas não deixe de seguir o Senhor. Que o Deus Todo-Poderoso nos ajude a não trocarmos nunca a nossa herança por um prato de lentilhas. Amém.